Muito bem, bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Para mim é um privilégio poder estar aqui hoje. Meu nome é Bruno Gaspar, sou um dos pastores da Igreja do Cinema, sou esposo da Luíse, tenho o Isaac e a Lisa, sou também pastor do falecido Campus Curitiba, que Deus o tenha. Fecharam o cinema lá, daí a gente tem que sair, né? Mas a gente está aqui hoje, é um privilégio poder estar aqui e prestigiar meu amigo de longa data também, o Léo. E é um grande prazer. Para mim, a gente está na Igreja do Cinema já desde o começo, praticamente, né? Mais de 11 anos. E a gente viu muita coisa junto. Eu e o Léo, nossas famílias, junto com os outros pastores. E para mim, é um privilégio ver o que Deus ele tem feito de lá para cá. São muitos anos, muitas coisas vividas, muitos tempos difíceis, né, Léo? Muitas coisas boas, impressionantes. E no final o que importa é a gente continuar, é a gente avançar. É isso que importa. No final o que importa é o reino sendo expandido e Deus, Espírito Santo e Filho Jesus sendo revelado através da minha vida e da sua. E você se pergunta talvez, qual é o meu propósito? Talvez qual é o meu propósito hoje de manhã? Qual é o meu propósito aqui? O propósito todo do Filho de Deus é revelar o Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Se você se perguntar um dia qual é o seu propósito na Terra, esse é o seu propósito. Aí como você vai fazer? Aí tem várias formas. Você pode fazer através do louvor, você pode fazer através da pregação, você pode fazer através da mídia, através do seu trabalho. Aí as oportunidades, as opções, as alternativas são vastas. Você pode fazer muitas coisas, desde que você esteja focado no principal motivo, que é revelar o Pai, Filho e Espírito Santo. Não sei porque que eu falei isso, mas falei. E para mim é um privilégio estar aqui hoje, falar com você, porque eu tenho certeza que essa mensagem ela foi feita para você e para esse dia. Porque Deus ele não trabalha com acaso, ele não trabalha com coincidências. Deus ele não trabalha desse jeito. Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. E exatamente para quem Ele quer fazer. E essa pessoa é você hoje aqui de manhã. Talvez você é um visitante. Talvez você é a primeira vez que entra numa igreja no cinema. Talvez é a primeira vez que você entra numa igreja. E, a primeira vez que você entra numa igreja no cinema, você fica, nossa, mas não faz sentido. E você fica se perguntando, talvez no seu lugar, o porquê que você está aí hoje. E Deus ele marcou um encontro com você nessa manhã. Deus ele marcou um encontro com você nessa manhã. Ele quer tocar seu coração. Ele quer falar coisas que a seu respeito. Ele quer reafirmar algumas coisas para você hoje de manhã. E orando e pedindo a Deus o que Ele queria falar, o que Ele queria dizer para você hoje. Eu tenho um tema hoje que é o poder do louvor em meio às dificuldades. É muito poderoso isso. É muito poderoso isso. Talvez só essa frase já tocou seu coração. Já tocou seu coração. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E fato é que falar sobre louvor em meio às dificuldades é algo extremamente profundo e poderoso, porque pode ser que a qualquer momento a vida te aperte, como eu estava falando no briefing, e a vida vai te apertar, a vida vai me apertar, vai. Você está jogando maldição, pastor? Não, mas é porque naturalmente a vida ela nos aperta. E junto a isso o diabo ele fica tentando te espetar. A Bíblia diz que o diabo ele fica ao nosso derredor como um leão que ruge, tentando te pegar. E é literalmente isso. É assim que funciona. No mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo material, do que você está vendo aqui. Enquanto a gente está aqui, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. E é uma luta espiritual.
E vai acontecer, e eu quero, na verdade, te trazer uma mensagem de esperança, de fé, de amor, que vai fazer com que você saia daqui com uma saúde emocional, saia daqui com sua mente saudável e com o seu coração forte. Em Tessalonicenses, abra lá em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, do 16 ao 18. Pode colocar aqui? Vocês conseguem? 1 Tessalonicenses, eu estou lendo um versículo que é da conclusão. Veja. Mas o Espírito Santo faz do jeito que Ele quer. Consegue abrir aí, Pedro, o versículo? É 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Senão eu abro aqui, não tem problema. Está lá? Alegre-se sempre. Continua. Orem continuamente. Continua. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso aqui é uma chave do céu. Isso é uma chave do céu para você ter uma mente saudável, um coração forte e as suas emoções equilibradas, no lugar certo. Quando a gente passa por algo na nossa vida, a gente tenta, talvez a primeira coisa que a gente pensa é tentar com nossos próprios braços, certo? Quando algo ruim acontece na sua vida, ou uma situação desesperadora, algo que está fora do seu controle, mas você ainda tenta, com a sua própria força, fazer com que aquilo se resolva, com que dê certo, com que ande. E a gente acaba se frustrando. E como lidar com isso? Como que Jesus nos ensina a lidar com essas coisas? Como que a Bíblia, ela nos capacita, ela nos instrui a passar por tais coisas do jeito certo? Porque eu vou te falar aqui um jeito que ele é o único jeito, ele é o jeito certo de a gente passar por essas coisas. Porque o sol, ele nasce para todos. A lua, ela vem para todos. Não se trata de você ser um cristão ou um ímpio, não se trata disso. Entende que a vida, ela vem, ela acontece. Para você morrer, basta você estar vivo. Para você morrer, basta você estar vivo. Você, a todo momento, está correndo um risco de vida. E é muito doido pensar nisso, porque não importa a tua classe social, não importa o que você tem, não importa nada no final das contas, porque a gente está correndo esse risco de vida. E como passar por essas coisas, nossa, mas que profundo isso, mas, né? E como avançar na nossa vida? Como a gente se porta diante dessas coisas? A Bíblia, ela tem um jeito radical de lidar com isso. Louvar a Deus mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Esse louvor, ele traz liberdade, transforma a sua perspectiva. E acima de tudo, convida Deus a fazer parte do meio onde você vive, da sua vida, dos seus problemas, das suas alegrias, das suas conquistas e tudo mais. E qual que é o impacto do louvor? Quando eu falo louvor, você pode entender como um cântico, você pode entender como algo que você entrega a Deus. Você pode louvar a Deus com o seu trabalho, você pode louvar. Mas eu estou mais especificamente aqui falando sobre o louvor, sobre cantar. Sobre você abrir a sua boca e cantar. E falar com Deus. Só que eu lembro que a Loise, quando as crianças estão meio né, daquele jeito à noite, 2 horas da madrugada, ela, canta aí. Eu falei, cantar o quê? Eu tô mal bravo aqui. Canta aí, para se acalmar. Cantar o quê, mulher? Mas no final ela tem razão. Normalmente ela tem razão. No final ela sempre tem, raramente ela não tem. Mas é brincadeira, ambos têm razão. Mas é isso. E eu confesso que eu, além de ser pregar e pastorear, também a gente
somos ministros de louvor, como o pastor Léo também é. E eu não consigo cantar quando a criançada tá, rapaz, dá um peteleco, vai dormir, né? Você não cantar lá, cara, né? Fica meio estranho o negócio. Mas, na verdade, tem que ser assim. Tem que cantar. Isso é um exemplo bem tranquilo, na verdade, né? Na Bíblia vemos inúmeros exemplos de pessoas que escolheram louvar a Deus mesmo quando tudo parecia perdido. E uma história bem conhecida é Paulo e Silas na prisão. Em Atos 16, eles estavam na prisão, feridos e acorrentados. Mas decidiram louvar a Deus à meia-noite. Cantavam e oravam. E daí, o resto você conhece ou não conhece? O que aconteceu? O que está acontecendo? Todo mundo me olhando para mim olhar para a tela. Você está fazendo assim? Muito bem. Então abra lá a sua Bíblia em Atos 16. Versículo 16 também. Eu vou, talvez não precise ler junto comigo, eu vou, porque é meio longo, eu vou ler para você. E a gente vai decorrer um pouco sobre essa história. Certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Eu acho engraçado que o que ela falou aqui só foi coisa boa até então, né? Imagina Paulo andando e ela falou: esses são os filhos de Deus e eles anunciam a salvação. Coisa boa. É engraçado isso. Só que engraçado porque Paulo ele chega a um momento que ele se aborrece com isso. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltando-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando o costume que nós, romanos, somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. E depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu o pé deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram e de repente, eu vou parar por aqui, depois a gente continua. Veja, uma parte da história, Paulo e Silas, eles estavam expandindo o reino, fazendo o que Deus tinha pedido eles para fazer. E de repente eles são pegos. Os líderes da época ali mentem, falam que eles são judeus. Paulo não era judeu, tinha cidadania romana. Eu imagino Paulo quietinho, até então ele não fala nada, porque ele podia falar, né, Estevão, eu sou romano, o que vocês estão fazendo? Vamos colocar na prisão? Como assim? Não pode? E ele fica quietinho. E a Bíblia diz que eles apanham severamente. Pelados, pelo que a história diz aqui, eu imagino, porque arrancaram suas vestes e apanharam numa praça severamente. Imagine a vergonha, a humilhação, a dor que eles passaram naquele dia, né? Uma das dores, né? Porque os caras antes já devia ter apanhado um pouco já. E de repente são jogados na prisão. E a Bíblia diz que, você percebeu aqui um detalhe onde eles falam, a Bíblia diz que eles foram colocados no cárcere interior. O que significa isso? Isso aí é a prisão embaixo da prisão. É muito doido, onde nem o sol chegava, onde o ar era horrível, onde é sujeira, eu imagino ratos, insetos andando naquele lugar, eles com o pé preso ao tronco, talvez pelados ainda, sem roupa, e num lugar horrível, com outros presos. E daí eu imagino Paulo olhando para Silas assim: vamos cantar? Você consegue imaginar um troço desse? Você consegue imaginar um negócio desse?
É a mesma coisa que você talvez tem algum ente querido num leito de morte, e você vai lá para o hospital, acorda, toma o seu café, e você chega lá no hospital, assim, bem de boa, tranquilo, né? E eu vou cantar. Tudo entregarei, tudo entregarei. Aí você começa a levantar um incenso de adoração aos céus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O que acontece? Por que as pessoas fazem isso? Não faz sentido, é um paradigma. Não tem por que uma pessoa chegar e ver talvez a esposa dele numa cama, morrendo, e ele olha para ela e fala assim, olha para o céu, ele começa a cantar, fecha os olhos e ela também juntando, imagina a esposa juntando todas as forças, e ela fecha os olhos e dá aquele respiro e tenta sair alguma coisa da voz dela. Eles falam, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Qual que é o impacto disso? Qual que é o impacto dessa adoração? À meia-noite eles cantavam e oravam. O poder de Deus foi tão forte. E a Bíblia diz que houve um terremoto que abriu as portas da prisão e quebrou as correntes que os prendiam. E aqui começa a se escrever uma história impressionante. Porque depois que Paulo e Silas, eles começam, a partir do momento que eles começam a orar e a louvar, acontece o terremoto, Deus ele manda o terremoto naquele local, as celas se abrem. É muito doido você pensar isso. Eu sei que você ouviu essa história várias vezes, mas não faz sentido um troço desse. Imagina você está lá no fundo, e de repente as celas se abrem, um tremor acontece na terra. Não só cela, a cela de todos se abre. As correntes se quebram. E daí o rapaz que cuidava dos presos, ele fica desesperado. Desesperado, porque os caras mandaram ele cuidar de Paulo e Silas, porque era super rigoroso, porque eles estavam proclamando algo que não era para ser proclamado. E o cara, ele olha todas aquelas celas abertas, eu imagino ele ajoelhado ao chão, ele pega uma espada, ele vai se matar, a Bíblia diz, porque ele pensa que todo mundo fugiu. Imagina ele levantando dos destroços, meio, tirando pó da cara. Aí ele se dá conta que as celas foram abertas. Todo mundo fugiu, eu vou morrer. Então antes que me matem, eu vou me matar. Ele pega uma espada, a Bíblia diz, ele vai se matar. E de repente, não sei se foi Paulo, Silas, eles estavam olhando atentamente. Ei, para! Não você, Oliver, você pode sentar. Não faça isso! Aí ele, tá todo mundo aqui dentro, ninguém saiu. E naquele dia acontece algo incrível. Acontece algo incrível. Todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, tirou uma espada para se matar, porque pensava que eles tinham fugido. E Paulo gritou para ele, como eu acabei de atuar para vocês: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou, correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora, perguntou: senhores, o que devo fazer eu para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Em seguida pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição com toda a sua família, alegrou-se muito por haver crido em Deus. É muito doido, no mínimo. O impacto do louvor de Silas e Paulo nesse dia, nessa noite tão escura, tão ruim, fez com que o carcereiro aceitasse Jesus,
Eles foram soltos. E não só o carcereiro. Todos aqueles presos que estavam em volta, eu tenho absoluta certeza que eles aceitaram Jesus aquele dia. O impacto do louvor em meio às dificuldades, ele não só te salva, te liberta, te guia, te motiva, só que ele é como o louvor em meio às dificuldades, é como uma fonte, é como a tua boca ser uma fonte de água doce, e você grita e canta e jorra a água doce para tudo quanto é lado, e todo mundo se molha com essa água. A tua fidelidade a Deus faz com que outras pessoas sejam salvas. A tua fidelidade a Deus faz com que outras pessoas tenham mudança de vida. A tua fidelidade a Deus em meio às dificuldades faz com que o improvável ele não seja nada. E daí o que Deus faz a partir daí são coisas grandes, maravilhosas, milagres, maravilhas. E a Bíblia diz que ele levou Paulo e Silas para casa, limpou eles, deu uma refeição. Muito doido, porque a história ela virou de ponta cabeça, de uma hora para outra. Paulo e Silas impactaram profundamente a vida dos prisioneiros que estavam perto, ao ponto de serem libertados, não somente das celas materiais, mas também das celas espirituais. A vida daqueles rapazes nunca mais foi a mesma. A fidelidade de Deus, sua, com Deus, ela beneficia mais do que você, os outros. E na verdade o reino de Deus é sobre isso. É sobre você, nos outros. É sobre os outros. Você entende o impacto do louvor? Em meio aos seus dias difíceis. E talvez, e depois eu vou fazer algo profético aqui com vocês. E talvez você entrou nessa manhã não querendo abrir sua boca, chateado, triste, nervoso talvez com Deus. Na hora do louvor você ficou quietinho, porque você não conseguia abrir sua boca. Mas a gente vai mudar isso daqui a pouco. Esse tipo de louvor nos ensina que não é sobre as circunstâncias, mas sobre confiar. Eu quero que você anote isso no seu coração. Esse tipo de louvor nos ensina que não é sobre as circunstâncias, mas é sobre confiar no caráter de Deus. E olha que louco, porque quando a gente louva a Deus, em meio às dificuldades, a gente está dizendo assim, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você está criando seu filho, né? E, cara, você é um pai maravilhoso, você é uma mãe maravilhosa. Vocês criam seus filhos maravilhosamente bem. Dá de comida, dá um carro para ele quando fizer 18 anos, um Audi A3 branco, com roda, liga leve, preta, imagine, meu Deus do céu. Eu também recebo. Imagine, você fez tudo, você deu suporte, pagou um colégio, deu educação, um convênio médico, fez tudo. E daí o Piá, um dia ele sai fazer uma prova, um concurso, e nesse dia ele está indo para a prova, ele é roubado, batem nele, ele chega no Enem, no portão do Enem sem a caneta, tem que passar debaixo da porta, porque está fechando a porta do Enem, e é choradeira se fechar a porta do Enem, né? Já viu aqueles vídeos? E ele não vai bem no Enem, porque estava todo machucado, porque bateram nele antes. E ele chega em casa assim, e ele vai falar assim, pai, é sua culpa. Mãe, você fez tudo errado. Olha o que aconteceu comigo. É a sua culpa. Olha o que aconteceu. Por que isso aconteceu comigo? Foi por causa de você. Foi por causa de você. Você consegue imaginar um troço desse? Faz sentido para vocês ou não? Faz sentido? Não faz sentido. Só que a gente faz isso com Deus. Porque quando o nosso dia está mal, a gente está no pior dos nossos dias, a gente fica assim, para Deus. E a gente fecha o nosso coração para Deus. E a gente chega no nosso quarto à noite e fala, te odeio, Deus. Por que você não salvou minha esposa? Por que você não
não pagou esse boleto que fez com que eu perdesse minha casa. Eu te odeio. Não quero mais ter relacionamento com você. A minha fé acaba hoje. Te odeio. Faz sentido? Você faria isso com sua mãe? Jamais. Só que esse piá, ele é crente. Então ele chega em casa. Ele chega em casa para o pai dele, mesmo tendo sido roubado, batido, ter ido sem caneta para o Enem. Ele chega, pai, obrigado. Mãe, obrigado, porque cheguei em casa, vocês me abraçaram. Pai, obrigado, porque eu cheguei em casa, você me deu uma roupa. Pai, obrigado, porque eu cheguei em casa, vocês fizeram uma comida para mim. E eu sei que com vocês vai ficar tudo bem. Amanhã, e o pai olha pro filho, não, fique tranquilo, vai ficar tudo bem mesmo. Vamos no cinema, ver um filme. Vamos esquecer esse dia que passou. Amanhã é outro dia. O pai vai falar com algum amigo e a gente vai arranjar uma entrevista de emprego, você vai começar um estágio. Tá tudo bem. Vamos comprar uma roupa nova, uma caneta nova. E tá tudo certo. E daí esse filho, o que ele fez? Ele honrou os pais dele. Porque ele, não, meus pais não tem nada a ver. Foi um dia mal para mim. Mas eles me deram tudo que eu precisava. Até depois desse dia ruim. Até no dia ruim. E é exatamente assim que a gente deve fazer com Deus. Exatamente assim que a gente deve fazer com Deus. E por que a gente deve adorar em meio às dificuldades? Salmo 22, 3, se você quiser abrir. 22, 3, diz assim: Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Tu, porém, és santo, é entronizado entre os louvores de Israel. Deus, ele habita nos louvores. Deus, ele habita nos louvores. E habitar significa que ele repousa, ele está ali, ó. E quando você estava cantando, quando a gente está falando aqui, como igreja, como corpo, Deus, ele está repousando. Ele está habitando. Deus, ele está habitando. Isso significa que quando louvamos, criamos um ambiente onde Deus, ele está presente e ele age poderosamente. Em momentos de dificuldade, o louvor nos tira do centro das atenções e coloca Deus em seu devido lugar. E foi isso que esse jovem do Enem fez. Ele chegou em casa: pai, mãe, obrigado, tá? Porque eu posso ter um lugar para voltar depois de um dia tão ruim. Obrigado por me alimentarem. Obrigado, pai, por comprar um carro novo para mim. Obrigado, pai, por me ensinar a ser um homem como você. E o devido lugar de Deus é o seu trono. Entronizado. Entronizado significa que Deus está em seu trono. Ele não sai de lá. E aí está a chave para um dia ruim. E aí está a chave. Já acabou meu tempo? E aí está a chave de louvor em meias dificuldades. Vi zero, falei, rapaz, zerou. Porque quando em Salmos está dizendo que quando a gente louva, Deus, ele é entronizado. Isso significa que quando Deus está em seu trono, entronizado, maravilhas acontecem. Milagres, eles acontecem. O impossível passa a ser possível. As coisas que você nunca viu acontecer, acontecem. Pela primeira vez. Porque no dia que você está na sua aprovação e você entra no seu quarto e você levanta suas mãos, Jesus cantando, falando, obrigado, Deus, porque você é o que você é. E você olha para Deus e fala, ó, independente do que aconteceu no meu dia, o que pode vir a acontecer, você é entronizado, você é santo, e tudo que você diz acontece, e tudo que você promete você cumpre.
Você consegue imaginar isso? É muito ruim sofrer. É muito ruim sofrer. Mas quando a gente coloca Deus nesse lugar, a gente mantém o nosso coração forte, a nossa emoção equilibrada e nossa mente saudável. Porque todo mundo fica louco quando o dia está ruim. Não é verdade? Fica louco, eu fico louco, velho. Não é? É ruim, ninguém gosta. Ninguém gosta. E um exemplo disso é... A minha esposa, semana passada, passou na saúde dela por uns bocados. Foi dias terríveis. E daí chegou na quarta-feira pra gente ir no culto. Aí eu perguntei pra ela, amor, vamos, você vai no culto? Ela falou, acho que não tô bem, acho que não vou não. Não, você vai. Vamos. E o que é isso? É entronizar Deus em meio às suas dificuldades. E ela nem imaginava o que ia acontecer naquela noite. E Deus, ele vem com suas surpresas para a nossa família. Milagres. Ela foi tocada. Talvez a presença dela ali curou outras pessoas. Não se sabe. Mas se sabe que Deus, ele faz. E eu sou prova disso. Eu sou resultado disso. E é assim que a gente deve agir. É assim que a gente deve agir. A Bíblia não nos apresenta soluções fáceis e simples para acabar com esse problema e com a dor. Porém, ela nos mostra que o maior exemplo de lidar com isso é o nosso Jesus. Porque ele passou por tudo de ruim. Na final, ele se entregou por você e por mim. Levou chibatadas que tiravam sua carne. O seu sangue já tinha se esvaído do seu corpo. Enfiaram uma lança nele e só saía água. Um sofrimento indescritível. Desespero não vai adiantar. Se espernear, feito uma criança, dizendo que Deus tem que fazer conforme você quer, não vai adiantar também, porque Ele não está condicionado às suas vontades. Então o que você tem que fazer é só louvar. E tem uma história, um pastor pregando falando que um amigo dele, que passou por uns dias muito difíceis, assim, muito exaustivos. Ele pegou e falava que ele chegava na sala dele, de casa, colocava duas cadeiras assim, ó, uma cadeira aqui e uma cadeira aqui. Aí ele sentava, aí ele falava assim, ó, diabo, senta aí que você vai ver eu adorando a Jesus. E daí o sobrenatural acontecia. O sobrenatural acontecia. Deus, ele é perfeito. E quando você adora a Deus em meio às dificuldades, você está honrando e declarando quem Deus é para você. O que Deus significa para você? Será que Ele ainda é o Deus que supre tudo no dia ruim? Mesmo quando não está suprindo. Porque para você, às vezes pode parecer que Deus não está ouvindo as suas orações. Pode parecer para você que Deus, ele não está olhando para você. Mas na verdade Ele está. O tempo todo. O tempo todo. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. E profeticamente eu quero que você, tendo esse entendimento agora, eu quero que você louve. Mesmo que você não queria estar aqui hoje. Mesmo que talvez você sabe que você vai voltar para casa e aquele problema talvez vai estar lá. Talvez aquele sentimento vai estar lá. Só que você vai cantar aqui, você vai chegar na sua casa, vai fechar o seu quarto e vai bendizer o nome de Jesus. E você vai ver. E eu tô falando que você vai ver, porque né? É porque Deus é assim. Lembra da história dos muros de Jericó? A Bíblia diz que eles marchavam em volta dos muros. Eles marchavam e louvavam. Marchavam e louvavam. Ou seja, eles louvavam, só que eles marchavam. Então você tem que hoje louvar e andar para frente. Mesmo que você queira ficar deitada. Ou talvez dar ré. Mas você vai louvar e vai marchar. E daí o que acontece? As muralhas, elas caem. As muralhas, elas caem. Você conhece a história de Jericó? Eles rodeavam a cidade. E com o seu marchar, com tocar os instrumentos e com o seu louvor, eles conquistam a cidade. Cantando. Esse é o poder do louvor em meio às dificuldades. Eu quero que você feche seus olhos e
nesse momento. Eu quero que você cante, mas cante assim, ó, com esse entendimento de que eu vou louvar mesmo, tô nem aí. Tá ruim, mas eu vou louvar. Eu vou abrir minha boca. Deus, eu te amo. Você é o pai que eu preciso. Você nunca falha comigo. E eu não vou falhar com você. Eu te coloco num lugar onde é devido, é o seu trono. Meu afeto e devoção eu derramo aos seus pés. Meu afeto e devoção eu derramo. Declare isso. Aos teus pés, Meu afeto e devoção eu derramo aos seus pés. Meu afeto e devoção eu derramo. Meu afeto, declare isso. Declare isso com todo o seu coração. De dentro para fora, declare isso. Nesse momento, os problemas eles estão indo embora. Nesse momento, os problemas eles se tornam pequenos. Nesse momento, tudo se torna possível. Tudo se torna possível. Nesse momento, Deus ele é entronizado em nossas vidas, em meio às dificuldades. Meu afeto e devoção eu derramo aos teus pés. Meu afeto e devoção eu derramo a ti, Jesus, te amamos, como te amamos, nossos corações te adoram, Deus. Jesus te amamos, como te amamos. Continue adorando. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia